Voltamos. Agora vamos lá para a nossa aulinha de número 45. Perfeito? Começamos a fazer exercício no bloco anterior. Fizemos uma questão, né, do CESP. Vamos aqui agora ver qual vai ser. Questão número 2, IADES, CFA Analista Administrativo 2010, tá vendo? Saí do CESP, fui para IADES e o assunto continua o mesmo, ou seja, não importa a banca, sempre cai da mesma forma. Ninguém pode inventar muita coisa em cima dessas teorias não, hein? Então, vamos aí tentando observar cada situação que a gente pode comportar, né? Então vamos lá. Questão número 2, IADES, CFA, Analista Administrativo 2010. Considere os argumentos a seguir. Beleza. Argumento 1. Se nevar, então vai congelar. Não está nevando, logo não vai congelar. Ô, moço, eu acho que você já deve ter percebido o que aconteceu aí, né? Ó, se nevar, então vai congelar. Não está nevando. Opa! Ele fez o quê? Não está nevando, logo não vai congelar. Você viu aqui o que ele fez? Ele negou o antecedente, lembra? Quando acontece a negação do antecedente, para você usar o antecedente, você tem que afirmar. Lembra? Afirmar o antecedente. Se ele usar o antecedente e ele negou, ele está usando o quê? Uma falácia da negação do antecedente. Claro que você já percebeu isso daí. Visualmente você já percebeu. Mas vamos continuar, né? Já já a gente resolve a questão. Argumento 2. Se nevar, então vai congelar. Não está congelando. Logo, não vai nevar. Opa! Virei o que ele fez? Ele negou o consequente e negou o antecedente. O argumento é válido. Claro, visualmente eu estou mostrando para vocês, né? Agora vamos resolver. Perfeito? Vamos lá. Assim é correto concluir que... Letra A. Ambos são falácias. B. Ambos são tautologias. C. O argumento 1 é uma falácia e o argumento 2 é uma tautologia. Olha! D. O argumento 1 é uma tautologia e o argumento 2 é uma falácia. Depois vamos pegar isso aí pra gente ir, né? E resolvendo cada um deles separado. Argumento 1. Se nevar, então vai congelar. Não está nevando, logo não vai congelar. Vamos simbolizar isso daí? Premissa de número 1. Se nevar, então vai congelar. Premissa número 2. Não está nevando. Traço de asserção, logo, não vai congelar. Notem, ele usou aqui o antecedente. Ele negou o antecedente. Não pode. O argumento não é válido. Quer ver? Olha aí, ó. O argumento não é válido. Por que ele não é válido? É uma falácia da negação do antecedente. O tempo inteiro nós estamos falando sobre isso, né? Como ele é válido, quando ele não é válido, perfeito? Quando é modus ponens e quando é modus tollens. Se ele não for nem modus ponens nem modus tollens, o argumento não é válido. E nesse caso aqui, foi cometida uma falácia da negação do antecedente. Vamos provar? Vamos. Precisa, professor? Não precisa provar. Não, mas vamos fazer, né? Faça chuva, faça sol, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Perfeito. Tá aqui a simples, começa por aqui. Não N é verdadeiro. E o N é falso. Que conectivo? Se então. Dá para fazer análise Vera Fischer? Não. E todas as vezes que não der para fazer análise Vera Fischer, é porque o argumento não é válido. Perfeito? Continuando. Então esse Czinho, ele pode ser verdadeiro. Deixou a premissa verdadeira. Ele também pode ser falso, que deixa a premissa verdadeira. Ou seja, o C recebeu verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Tá aí, ó. Recebeu verdadeiro e falso. Por isso que o argumento não é válido. Perfeito? Então o argumento 1 é uma falácia. Muito bom. Vamos ver o argumento 2. Argumento 2. Se nevar, então vai congelar. Não está congelando, logo não vai nevar. Beleza? Vamos simbolizar? Claro que você já pode matar a questão só de ler, né? Lógico. Premissa 1. Se nevar, então vai congelar. Premissa 2. Não está congelando. Logo não vai
nevar ou não está nevando, blá, 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 blá. Perfeito. Notem o seguinte, ele fez o quê? Ele negou o consequente e negou quem? O antecedente. Ele usou aqui modus tollens. O argumento é válido, porque regra, modus tollens, modo de negar, ou tolendo tollens, negando o negado, né? Olha que bacana. Mas se você perceber, é o teorema da contrarrecíproca. Se não ser, então não N. Então, legal, só é válido se for afirmar o primeiro, afirmar o segundo. Ou negar o segundo, negar o primeiro. Perfeito? Vamos valorar para testar? Faça chuva, faça sol, essas premissas têm que ser sempre verdadeiras. Opa, apareceu uma coisa boa aqui. Tautologia. Mas, professor, como é que você já sabe que é uma tautologia sem valorar? Só pelo fato do argumento ser válido, é uma tautologia. A gente comentou isso aí agorinha. Então, agora vamos provar isso para vocês. Premissa verdadeira, por hipótese, verdadeira. Começa no não ser verdadeiro e o ser falso. Olha aí por que ele começa a ser válido. Dá para fazer análise Vera Fischer. Opa, se dá para fazer análise Vera Fischer, pode ser que o argumento seja válido. Perfeito. Voltei. Tá aqui. O argumento é válido, modus tollens, e é uma tautologia. Vamos ver? Então, que vai dar, olha só, falso, porque não pode ser verdadeiro e falso, sobre que o N seja falso. Se o N é falso, o não N é verdadeiro. Então, a conclusão é verdadeira e deu uma tautologia. Perfeito? Beleza. Então, o argumento número 1 era uma falácia. O 2, por ser válido, é uma tautologia. Então, vamos lá, né? Vamos voltar lá naqueles... Aí, ó. Assim é correto concluir que... Letra A. Ambos são falácias? Não. Somente um era falácia. Então, vamos retirar. Tava com saudade de fazer isso aqui já, né? Ambos são tautologia? Não, porque a número 1 era uma falácia. C. O argumento 1 é uma falácia. Perfeito. E o argumento 2 é uma tautologia. Perfeito. A resposta é a letra C. Mas continuando. O argumento 1 é uma tautologia? Não. Era falácia. Então, está fora. E realmente, a nossa resposta é a letrinha C. Olha que questão bacana da IADES, né? Professor, isso pode cair na Funiversa? Pode. Na ESAF? Também. Na FCC? Também. No CESP? Também. Por quê? É teoria. E teoria é marcante. As bancas não podem fugir da teoria. Quer cobrar teoria? É a mesma coisa. Beleza? Então vamos em frente, que atrás vem gente, né? Vamos ver que coisa bacana é isso aí, né? Bom, vamos para a próxima. Vamos ver o que vai aparecer na próxima, né? Questão 3, olha aí. O NB-CESP TCE Analista 2009. Vamos ver o que o CESP preparou para a gente nessa questão de número 3. 1. Considere uma argumentação em que duas proposições simbólicas abaixo são premissas. Isto é, tem avaliação verdadeira. Por causa da definição, né? Ok? Premissas, ou seja, verdadeiras por hipótese. Beleza. 1. Opa, olha que questão bacana. A e não B, então C. 2. Não C. Olha o que ele fez aqui. Ele já negou quem? O consequente. Então, aparentemente, já existe uma possibilidade desse argumento ser válido. Mas não necessariamente, tá? Ele já negou aqui. Então, olha só que interessante. Se ele negou esse daqui, ele tem que negar esse aqui. O parênteses inteiro ele tem que negar, perfeito? Nesse caso, se a conclusão for a proposição não A ou B, tem-se uma argumentação válida. Ah, que coisa boa. Vamos montar lá? Vamos montar isso aqui para ver se isso aqui está certo ou está errado, né? Então, vamos lá. Premissa 1, A e não B, então C. Premissa 2, não C. Então, olha só que interessante. Deixa eu mostrar para vocês. O que a gente fez aqui? A gente negou o consequente. Então, temos que negar quem? O antecedente. Como o antecedente é o parênteses, a gente nega exatamente o parêntese. Então, a resposta vai ser a negação de A e não B. Perfeito? Beleza. Só que se você parar para perceber, eu tenho a negação de que conectivo? E. Lembra? Quando eu tenho a negação do E por equivalência lógica, eu tenho a lei de Morgan, né? A lei de Morgan, olha só. A negação de A e a negação de B. Faz o chuveirinho, não há
esse E vira ou, e a negação de não B fica B. E o CESP justamente falou que era isso daqui, ó. Que estava lá justamente que era não A ou B. Então, a princípio, só de você ter aplicado a lei de Morgan aqui, você já descobre que o item está o quê? Está correto. Porque muita gente colocou aquilo aqui embaixo e ficou sem saber o que fazer. Mas não, se você negou esse, você nega esse. A conclusão é a negação do conectivo E. Só que a negação do conectivo E é equivalente a não A ou B. Perfeito? Vamos testar isso aí para ver se é verdade? Aqui pela lei de Morgan. Olha aí, ó. Tá vendo? Ok? Então vamos lá. Faça show, faça só. Essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Tô só testando. A gente já sabe que a questão já está correta. Perfeito? Então vamos lá. Vamos buscar. Verdadeiro. Começa a valorar verdadeiro aqui. Tá aí. Não C é verdadeiro. Se o não C é verdadeiro, o C é falso. Olha só que conectivo. Sim, então. Como o consequente é falso, dá para fazer a análise Vera Fischer? Dá. E o argumento começa a ser verdadeiro quando você começa a fazer a análise Vera Fischer. Não estou dizendo que vai ser válido, mas pelo menos já existe uma possibilidade, tá? No se, então, se o consequente é falso, o antecedente, que é o parêntese, não pode ser verdadeiro para não dar Vera Fischer. Então, obrigatoriamente, o E, ele vai ter que ser o quê? Ele tem que ser exatamente falso. Perfeito? Professor, você vai precisar saber a avaliação do A e do não B? Não. Por quê? Porque aqui é A e não B e aqui é a negação de A e não B. Se A e não B deu falso, legal, né? A negação de A e não B tem que ser o valor contrário. Tem que ser o quê? Verdadeiro. E se é verdadeiro, a minha conclusão é verdadeira. Então, pela lei de Morgan, pela equivalência lógica, fazendo o chuveirinho aqui, vai bater aqui. E se essa daqui é verdadeira, essa também será verdadeira. Então o item do CESP está corretíssimo, né? Olha lá, ó. Corretíssimo. E veio a galope. Não é não? Que isso, professor? Galope assim? Não, galope, né? Pois é. Que coisa, né? Beleza. Muito bom, muito interessante. Então vamos lá. Tudo bem? Viu que, ó, equivalência lógica ajuda, né? Para vocês ficarem espertos. Vamos para a próxima questão? Vamos ver ou se vai acontecer alguma coisa, né? Se vai ter outra questãozinha aí. Questão 4, CESP, também TCU, adaptada. Professor, por que adaptada? É porque eu fiz alguma mudança ali, uma mudança pequena, tá? Só para poder a questão ficar mais interessante. Vamos ver então a questão 4. Considere a seguinte argumentação. Se juízes fossem deuses, então juízes não cometeriam erros. Juízes cometem erros, portanto, juízes não são deuses. Vamos tentar analisar em cima aqui? Bom, antecedente, juízes fossem deuses. Consequente, juízes não cometeriam erros. Aí depois ele colocou, juízes cometem erro. Opa, ele negou o consequente. Então ele tem que negar quem? O antecedente. Juízes não são deuses. Opa, visualmente ele usou modus tollens. O que foi isso? Negação do consequente obriga a negação de quem? Do antecedente. Isso é chamado de modus tollens, negando o negado. Perfeito? Legal. Então, beleza, professor, mas desse jeito fica fácil, né? Depois de tanta teoria, tanta explicação, um exercício desse acaba vindo de graça para você. Vamos lá? O argumento acima é válido. Opa, ele quer saber se é válido. É válido? É válido. Tá certa a questão, professor? Tá certa. Mas, como nós estamos simbolizando para que você observe direitinho toda a regra que é usada, inclusive a valoração, vamos fazer aqui, né? Premissa 1. Se juízes fossem deuses, então eles não cometeriam erros. Premissa 2. Juízes cometem erros. Logo, não são deuses. Perfeito? Juízes não são deuses. Professor, você o que você fez? Foi isso mesmo. Ó. Aqui era não é, aqui é E. Negou. Se era não E, ficou E. Negou. Aqui era D, ficou não D. Negou. Modus tollens. O argumento é válido. Ó. O argumento é válido. Por modus tollens. Traduz para mim modus tollens. Modo de negar. Negar qualquer um? Não. Modo de negar. Negar o consequente, você nega o antecedente. Mas, professor, e se eu negar um antecedente? Tá errado.
Negar o antecedente não garante que você negue o consequente. Por isso que você tem que ficar esperto. Só assim. Afirmo de dentro, afirmo de fora. Modus ponens. Nego de fora, nego de dentro. Modus tollens. Só isso. Aconteceu alguma coisa diferente disso? O argumento não é válido. Por isso que é só você ficar esperto nesse tal do modus ponens aí e do modus tollens. Vamos testar valorando? Faça chuva, faça sol. Essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Perfeito? Começo no Ezinho, que aqui ele é simples, ó. Verdade. O não E é falso, porque ele tem sinais diferentes. Perfeito? Professor, é sempre assim. Começou a valorar, deu para fazer a análise Vera Fischer? Possivelmente o argumento será válido. Possivelmente, não necessariamente, tá? É só para te dizer que se não desse para fazer a análise Vera Fischer, você já pararia bem aí e não continuaria e ia dizer que o argumento não era válido. Mas aqui dá para fazer a análise Vera Fischer, tanto que não pode ser Vera Fischer. Já que aqui é falso, aqui também tem que ser falso. Perfeito. Então, se o D é falso, o não D é verdadeiro. Ali. O item está o quê? Correto. Professor, tira de novo aí. Tá aí, não D, perfeito, verdadeiro. Então, tá lá. Tá certíssimo o item. Tá vendo? Tá vendo? Daqui um pouquinho, a gente vai passar para outro silogismo, que é o silogismo disjuntivo. Perfeito? O inclusivo e o exclusivo. Terminando isso, aí a gente encerra a parte de argumentação lógica e nos próximos encontros a gente vai ver a parte de diagramas lógicos, perfeito? Que são, também vamos ver as proposições categóricas de Aristóteles. Todo, algum, nenhum, perfeito? Ok, vamos dar continuidade aí. Deixa eu só olhar meu PDFzinho aqui, como é que ele anda. Legal. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui. Volta. Vamos voltar aqui um pouquinho. Voltar um pouquinho. Beleza. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia contar uma história da Bíblia? Nada de religião. Estou contando um fato relacionado à Bíblia. Perfeito? Então ninguém está aqui falando sobre religião. Beleza? Eu vou dar uma enfatizada assim, bacana e beleza. Mas eu só vou provar como que a lógica age nessas histórias. Perfeito? Vamos lá? Bom, primeira pergunta. Vocês conhecem a história de Pedro? Professor, Pedro Jesus foi negado 3 vezes, blá, blá, blá. Mas não é esse o caso que eu quero, não. Eu vou colocar uma situação aqui, tá? Vamos lá, ó. Se Pedro tem fé, então ele acredita em Jesus. Perfeito? Essa é a nossa premissa de número 1. Pedro acreditou em Jesus. Logo, Pedro tem fé. Silogismo por quê, professor? Olha o silogismo. Sequência de 3 proposições em que as 2 primeiras são as premissas e a terceira é a conclusão. Perfeito? Então vamos lá. Vamos simbolizar isso daqui. Professor, eu já estou vendo, ó. Pedro tem fé, então ele acredita em Deus. Pedro acreditou em... se Pedro tem fé, então ele acredita em Jesus. Pedro acreditou em Jesus. Nossa, olha ali o que já aconteceu ali. A gente afirmou o consequente. E todas as vezes que a gente afirmar o consequente, o argumento, de cara, já não é válido. Perfeito? Nossa, professor, mas pela teoria, de tanta teoria a gente fica marcando isso, a gente já consegue assimilar só de estar olhando, só de estar olhando a questão. Perfeito? Vamos simbolizar que ainda fica mais fácil ainda a visualização. Aqui, se Pedro tem fé, então ele acredita em Jesus. Ok? Pedro acredita em Jesus, que é a premissa número 2. Logo, Pedro tem fé. Olha aí. Esse argumento é válido? Não. Esse argumento não é válido. Vamos ver aqui, ó. O argumento não é válido. Isso é uma falácia da afirmação do consequente. Professor, por que é realmente uma falácia? É justamente isso. Algo que você pensa estar certo está o quê? Errado. É uma estrutura enganosa. Perfeito? Professor, o que tem a ver isso com a Bíblia? Olha só que interessante. Tem uma determinada parte na Bíblia que fala que Pedro estava em uma embarcação, tá? Uma embarcação qualquer. Não, o nome não necessariamente me importa, né? Estava na embarcação junto com os outros apóstolos. Como é que é? Isso, alguma coisa assim. Não sou muito chegado a essas coisas, não. Quando Pedro avistou Jesus em alto mar. Perfeito?
sobre as águas, que é pior, que estava sobre as águas, né? Quando Jesus estava sobre as águas, Pedro viu aquilo, ficou maravilhado, ou sei lá, com dúvida de alguma coisa, falou bem assim: mestre, faça com que eu vá até ti. Aí Jesus falou: venha, meu filho. Tanto que Pedro foi. Ele foi porque ele acreditou em quem? Em Jesus. Então, olha lá, se Pedro tem fé, ele acredita em Jesus. Naquele momento, ele acreditou em Jesus e começou a andar sobre as águas. O que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. O que Jesus falou para ele? O homem de pouca fé. Tá vendo? Aí o argumento não é válido. Porque o fato de alguém ter fé e acreditar em Jesus, beleza. Mas o fato dele acreditar em Jesus não garante que ele tenha fé. Por isso que ele afundou. Num determinado momento ele estava tendo fé. De repente, ele perdeu a fé. E quando ele perdeu a fé, ele começou a afundar. E Jesus falou para ele: o homem de pouca fé. Perfeito? Olha, eu vou provar valorando isso daqui. Faça chuva, faça sol, essas premissas são sempre verdadeiras. Olha aqui, começa aqui, ó. Ele acreditou em Jesus, é verdadeiro. Perfeito. Acreditou em Jesus também, é verdadeiro. Olha lá. Que conectivo temos aqui? Se então. No se então, tem que dar para fazer análise Vera Fischer. Deu para fazer análise Vera Fischer aqui? Não, não dá, professor, porque o consequente é verdadeiro. Perfeito. Se o consequente é verdadeiro, o antecedente pode ser verdadeiro ou falso, que a premissa ainda continua sendo verdadeira. Se aqui é verdadeiro ou falso, aqui na conclusão, ele pode receber também verdadeiro ou falso. Foi o momento que ele simplesmente estava lá andando sobre as águas, de repente ele começou a afundar. Por isso, meus queridos, nem sempre tudo que se fala é uma veracidade, ou seja, pode ser uma falácia. Você imagina essa situação. Se você tem fé, você acredita em Jesus. Ah, mas eu acredito em Jesus, logo eu tenho fé. Não necessariamente. Não necessariamente. Já já ainda vou te dar uma outra situação que eu quero ver se realmente você tem fé mesmo. Beleza? Então aqui está a história de Pedro na embarcação. Beleza, é um argumento que não é válido pelo fato que ele fez a afirmação do consequente, por isso é chamado falácia da afirmação do consequente. Vamos partir para o outro, vamos ver. Deixa eu só acertar meu PDF aqui que eu possa ler direitinho. Beleza. Agora a história de Abraão, perfeito? História de Abraão, nada de religião, beleza? Se Abraão tem fé, então ele acredita em Deus. Abraão tem fé. Logo, ele acredita em Deus. Opa! Professor, um segundinho. Ele afirmou o antecedente e afirmou o consequente. Opa! Modus ponens. O argumento é válido. Peraí, o do Pedro não era válido. O do Abraão é válido. Olha a diferença. Abraão tinha fé. O Pedro, não necessariamente. Então, olha só a história de Abraão como foi diferente da história do Pedro. Perfeito? Bom, eu não entendo muito de Bíblia não, tá? Eu não sou um cara que eu leio a Bíblia muito não. Eu leio, acredito em Deus, mas eu não sou daquelas pessoas. Eu sou muito sincero. Eu não tenho assim um hábito de estar lendo a Bíblia não. Mas eu respeito quem faz, quem não faz e acredito muito em Deus, tá? Então, tá aqui. OK? Então vamos lá. Se Abraão tem fé, então ele acredita em Deus. Abraão tem fé, logo ele acredita em Deus. Vamos simbolizar essa parte. Premissa 1. Se Abraão tem fé, então ele acredita em Deus. Ok. Premissa 2. Abraão tem fé. Logo, ele acredita em quem? Em Deus. Note-se, antecedente, antecedente. Ele afirmou o antecedente, afirmou o consequente. Logo, esse argumento é válido. Perfeito? O argumento é válido segundo modus ponens, modo de afirmar. Afirmou de dentro, afirmo de fora. Ou seja, afirmo o antecedente, afirmo o consequente. Ou seja, mais ainda, afirmou o primeiro, afirma-se o segundo. Professor, o que tem a ver isso aí com a história de Abraão? Tudo. Tudo a ver. Quer ver? Bom, segundo a história da Bíblia, ok? Abraão seria testado por Deus sobre a sua fé. Diz a história que em um sonho, Deus falou com Abraão que ele deveria sacrificar o seu filho Isaque em seu nome.
Você acha que Abraão ficou satisfeito? Você acha que Abraão ficou feliz? Não, Abraão chorou, esperneou, só que ele não blasfemou contra Deus, ou seja, ele não, nada disso. Muito pelo contrário, ele ficou triste, mas mesmo assim ele foi, porque Deus queria testar a fé de Abraão. Perfeito? Então foi o seguinte, se Abraão tem fé, ele acredita em Deus. Ok. O teste foi pegar o filho Isaac, levou para o Monte Moriá, chegando lá, cadê o cordeiro para ser sacrificado? Mal sabia Isaac que ele seria o próprio cordeiro. No momento do sacrifício, tá? Quando Abraão pegou o punhal para assassinar o seu filho, um anjo segurou a mão de Abraão e veio uma voz do céu. Abraão, pare, não sacrificai o seu filho, pois você provou a sua fé. Lá está o cordeiro a ser sacrificado. Olha que coisa bacana, tá vendo? Essa é uma passagem, eu não sei se está escrito necessariamente desse jeito, mas é a história em si que me interessa, perfeito? Então olha lá. Então, valorando isso aqui, a premissa 1. Perfeito? Vamos valorar? Se Abraão tem fé, ele acredita em quem? Em Deus. Premissa 2, também valorar com o verdadeiro. Abraão tem fé. Então, começando pelo Abraão tem fé, é verdadeiro. Abraão tem fé, é verdadeiro. Conectivo, se então, dá para fazer análise Vera Fischer? Dá. Tanto que, se o antecedente é verdadeiro, o consequente não pode ser falso. Então, acreditar em Deus é verdadeiro. Como a conclusão é justamente ele acredita em Deus, é verdadeiro. Tá aí, ó. Então, prova que o argumento de Deus é um argumento válido. Por quê? Porque ele simplesmente falou, pare, você provou a sua fé. Logo, você acredita em mim, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que o argumento é válido. O do Pedro, não necessariamente, por isso que o argumento não era válido. Você vê que a situação é essa. Às vezes, algumas passagens da Bíblia dá para provar logicamente. E isso é o que cai em prova. Não necessariamente vai falar de Deus, de Jesus, de Abraão, não é isso. E nem importa também, igual eu falei para vocês, se você coloca lá, se um gato tem fé, então ele acredita no Deus dele, aí o gato tem fé, logo ele acredita no Deus dele, logicamente o argumento é válido. Basta você entender a estrutura lógica. É isso que me interessa, é a regra em si que me interessa, e não o que efetivamente está escrito. Perfeito? Então, é bem por aí, gente. Olha, o que eu falei para vocês que eu ia provar em relação a esse assunto está provado. No próximo bloco, eu já vou iniciar o silogismo disjuntivo, o inclusivo e o exclusivo, para quando a gente terminar aí, encerrar toda essa parte de argumentação lógica, que vocês perceberam que não existe só um tipo de exercício, existem 3 tipos de exercícios diferentes que nós já vimos aqui. Por isso são 3 assuntos envolvendo a parte de argumentação lógica, que normalmente as pessoas não conseguem diferenciar isso em prova. E aqui vocês estão vendo um por um, detalhadamente. Quando cair em prova, vocês nunca mais vão ter esse problema de saber qual tipo de exercício, visto que eles aparecem todos iguais nas provas, mas você não sabe diferenciar como resolver. Então daqui um pouco a gente volta com o silogismo disjuntivo, inclusivo e exclusivo. Até daqui um pouco. Beleza?